Amém. Glórias a Deus. Domingo de Páscoa. A Páscoa é o segundo feriado mais importante que nós temos. É o segundo feriado mais conhecido, perdendo apenas para o Natal. Então, esse dia, essa semana, que é conhecida como a Semana da Páscoa, é algo muito importante para o mundo como um todo e também é algo muito importante para nós, como crentes, como igreja. Por quê? Porque a Páscoa, ela remete a Cristo, e o domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição. Primeiramente, eu gostaria que você tivesse um pouco mais da compreensão do sentido, do que significa a Páscoa. Nós vivemos num mundo onde nós vemos os sentidos, os significados das coisas bíblicas sendo distorcidas. Então, o que a gente percebe é que a Páscoa também, ela tem sido pouco ensinada, e por ter sido pouco ensinada, nós vemos o mundo distorcendo, e a grande habilidade do diabo é justamente essa, né? O diabo, ele pega algo que vem de Deus, e ele faz essa distorção. Então, eu quero primeiramente dizer que nós não podemos ter, de forma alguma, uma visão que o mundo tem a respeito da Páscoa, né? A Páscoa é muito mais do que um feriado, é muito mais do que ovos de chocolate. O capitalismo, o mundo capitalista que nós vivemos, o mundo que busca um lucro incessante em tudo, pega esses feriados, pega esses momentos tão importantes, que são momentos onde as pessoas têm que ter uma reflexão, e transforma isso numa fonte de lucro. E com a Páscoa, obviamente, não é diferente, né? Então, a Páscoa, nós entendemos que é muito mais do que ovos de chocolate, se bem que não tem problema algum você aí dar um ovo de chocolate para alguém, receber. Nós não somos religiosos nessa intensidade, né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu não quero. Não é por este lado. Nós temos que ter realmente uma profundidade daquilo que nós estamos fazendo, uma profundidade da palavra de Deus, mas nós temos que compreender que o foco da Páscoa, o foco desta semana é um foco diferente, não tem nada a ver com esse tipo de presente, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. E nós também não podemos, de forma alguma, permitir que a religiosidade tire o foco daquilo que é a Páscoa. A tendência humana, a tendência religiosa, qual é? De ficar colocando coisas a mais. E isso é feito a fim de que as pessoas tenham algo para poder olhar, tenham algo para poder tocar, a fim de que a fé seja incentivada. Mas a fé que nós compreendemos, a fé que a palavra de Deus ela nos ensina, é uma fé que não envolve ver, não envolve tocar. Nós cremos mesmo sem ver, nós temos convicção. Por quê? Porque é aquilo que a palavra de Deus nos dá. Então, eu tenho citado muito um versículo do apóstolo Paulo, que está em Colossenses, capítulo de número 2, um versículo que eu tenho lido muito aqui nas ministrações, que realmente é um alerta para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, eu faço este alerta à sua vida. Tome muito cuidado para que essas tradições humanas, os princípios elementares do mundo, não entre dentro da sua casa, não entre na sua vida, não distorça, não faça com que você perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. A Páscoa é uma festa de tradição judaica, uma festa estabelecida
por Deus através de Moisés. E eu quero ler com os irmãos e com as irmãs o texto da Bíblia onde Moisés ele estabelece a festa da Páscoa. Por favor, pegue a sua Bíblia mais uma vez, abra em Êxodo, capítulo de número 12. Este é o texto, o momento em que a Páscoa, essa festa da Páscoa, ela é estabelecida por Deus através de Moisés. Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O texto que nós lemos estaria a instituição da Páscoa. O povo de Deus já se encontrava há centenas e centenas de anos escravizados no Egito. E Deus, ele levanta um homem, ele levanta Moisés, para que através da vida de Moisés houvesse libertação para este povo. Mas essa libertação não foi algo fácil, pelo contrário, o coração do faraó era um coração muito endurecido. E para isso Deus ele manda 10 pragas, 10 sentenças sobre aquela nação, sobre o Egito. E a última praga, a última sentença sobre aquele povo era a morte dos primogênitos. Deus mandou avisar que um anjo do Senhor passaria sobre aquela nação. E todas as pessoas, todas as casas, todas as famílias que não tivessem os umbrais da porta ungidos com o sangue do cordeiro, ali haveria a morte do primogênito, a morte do primeiro filho. Então todas as famílias que obedeceram o chamado de Deus, o alerta de Deus, mataram o cordeiro, tiraram o seu sangue, ungiram os umbrais das portas, tiveram preservada a vida dentro de sua casa. E a partir disso, Moisés, ele estabelece a festa da Páscoa. O sentido, o significado da palavra Páscoa é exatamente esse, passar por cima. E foi a partir deste momento que o povo judeu começou a celebrar a Páscoa, começou a celebrar a semana da Páscoa, relembrando o livramento que Deus tinha dado a eles lá no Egito. E o que isso faz sentido para a nossa vida nos dias de hoje? Foi exatamente numa semana de Páscoa, de celebração da Páscoa, que ocorreram os fatos mais importantes da história da humanidade. Foi exatamente nesta semana que Jesus Cristo ele foi traído,
foi crucificado, teve uma morte de cruz, e foi nessa semana que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, nós cristãos, nós damos total importância também para essa semana, principalmente para o dia de hoje, porque hoje não é somente um domingo de Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição. Você crê nisso? Você pode dizer um amém, diga um amém bem forte aí na sua casa. Hoje não é um domingo comum, hoje não é um domingo qualquer. Foi num domingo como esse que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E esta afirmação, ela está em diversas passagens da Bíblia, mas eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde Paulo, que também foi ensinado a respeito de tudo isso, ele narra o que aconteceu nesta semana. 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs a partir do versículo de número 23 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Está aí a narrativa da Santa Ceia, e essa Santa Ceia, ela ocorreu numa quinta-feira da semana de Páscoa. Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos para ceiar, uma ceia de Páscoa, e naquele momento Jesus, ele disse que aquela ceia já não seria mais feita daquela forma. Jesus disse: não, agora vai existir um novo cordeiro, eu sou este cordeiro. Então o que nós vamos fazer a partir daí é comer deste pão que representa o meu corpo, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Vamos beber deste cálice que representa o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Isso foi feito numa quinta-feira. O que Jesus estava dizendo, né, que aquele ritual, toda aquela celebração, trazer na memória o livramento que Deus tinha dado ao povo há tanto tempo atrás, toda aquela festa, agora neste momento, era substituída, por quê? Por Ele mesmo, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso foi numa quinta-feira à noite, na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Jesus foi crucificado, morreu na sexta-feira, mas Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou num domingo de Páscoa, num domingo como esse. E glórias a Deus por isso. Por isso, essa semana, por isso, um dia como este dia é um dia tão importante para nós. Os judeus comemoram o livramento que Deus deu a eles lá no Egito, o livramento para um povo específico, para uma situação específica. Mas Jesus, Ele se entregou por nós. Foi o Cordeiro, né, que foi para uma cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos libertos, livres da morte, e para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Então, este entendimento, esse significado da Páscoa, nós temos que ter dentro do nosso coração, saber qual é o sentido, ou qual é o significado desta semana para as nossas vidas. Ensinar os nossos filhos a importância de uma semana como essa, a importância de um dia como esse, o dia da ressurreição, onde a promessa do Senhor,
foi cumprida e é cumprida nos dias de hoje, intensamente. Que você tenha isso dentro do seu coração. Nós não podemos, de forma alguma, ter esses dias, ter esses momentos distorcidos, mas nós temos que ter consciência daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através desses momentos que nós temos. O centro da Páscoa, ele é o Cordeiro. O centro da Páscoa não é um feriado, o centro da Páscoa não é simplesmente um domingo qualquer, o centro da Páscoa é o Cordeiro. O centro da nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus deu o livramento para o povo judeu lá no Egito, Deus também nos livra no dia de hoje. Aquilo que ocorreu sobre a vida daquele povo, também faz reflexo sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Precisamos compreender que o centro de tudo isso, o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, é o Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, eu faço essa pergunta para você nessa noite. Jesus é o centro da sua vida? Jesus realmente é o centro aí na sua casa? O Senhor reina na sua vida? O Senhor reina aí na sua casa? Porque o Senhor, Ele tem que ser colocado no lugar principal das nossas vidas. E todos aqueles que fazem isso, que colocam Jesus no lugar principal da sua vida, têm livramento. Da mesma forma que Deus, Ele livrou o povo lá no Egito e foi estabelecido a Páscoa, Deus continua nos dando livramento nos dias de hoje. Eu digo para você, por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, por mais crítica que seja essa situação, eu tenho certeza que o livramento, ele vem de Deus. Amém? O nosso livramento vem do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que aquele sangue do Cordeiro estava passado nos umbrais, nos batentes daquelas portas, há tanto tempo atrás, da mesma forma esse sangue se faz presente dentro da nossa casa. Eu quero dizer de uma forma profética para a sua vida, que a sua casa ela está ungida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui também nesta noite, nos ajudando nessa transmissão, a sua vida e a sua casa estão ungidas pelo sangue de Jesus. Vocês creem nisso? Diga bem alto aí. Amém. Glórias a Deus. E esse sangue do Senhor Jesus é que nos dá o livramento. Onde você tem depositado a sua esperança e a sua expectativa? Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo da ressurreição, um domingo onde nós temos que fazer uma reflexão. Da onde você tem esperado o seu socorro? Eu quero dizer para você que o seu livramento na sua vida financeira, na sua vida social, em todas as áreas da sua vida, ela vem do Senhor Jesus Cristo, ela vem do sangue do Cordeiro. A sua casa, o seu lar está coberto por esse sangue, a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua família está coberto por este sangue. Coloque Jesus no centro principal da sua vida. Num dia como hoje, num dia de Páscoa, que Jesus realmente seja o centro da sua vida, da sua casa, seja o centro de todas as comemorações. A palavra comemoração quer dizer memorarmos juntos, que todos nós, num domingo como esse, podemos memorar, trazer na memória a obra da cruz. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus. A Páscoa tem um marco, a Páscoa tem um símbolo que é o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus tem poder. Jesus, ele foi para a cruz e teve uma morte de cruz, teve o seu sangue derramado naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os meus pecados, para que os seus pecados, os pecados da sua casa, fossem perdoados. E isso muda a nossa vida, isso muda
tudo. Por quê? Porque uma vez que os nossos pecados estão perdoados, nós estamos novamente ligados, religados a Deus. Nós obtemos a salvação. Meu irmão, creia na obra da cruz. Creia na mensagem da cruz. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos alerta na carta aos Romanos que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, confessar o Senhor como Salvador da nossa vida. Mas ele diz também que nós temos que crer na obra da cruz, crer na mensagem que a cruz transmite à nossa vida. O Senhor Jesus foi para aquela cruz, não foi em vão, foi para que nós tivéssemos vida e tivéssemos uma vida abundante. Então hoje é um domingo de vida, hoje é um domingo de alegria, onde nós celebramos a ressurreição. Jesus Cristo venceu a morte num domingo como esse. E o que isso quer dizer? Que nós também vencemos a morte, crendo em Jesus e crendo na obra da cruz. Meu irmão, se você está me assistindo nesta noite e você ainda não aceitou ao Senhor Jesus, se você ainda não confessou ao Senhor, o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, se você ainda não crê na obra da cruz, este é um bom momento. Essa é uma ótima semana que nós temos para tomar uma decisão por Cristo, porque foi nessa semana que a obra da cruz, ela se concretizou. Foi nesta semana que Jesus, ele foi traído, foi crucificado, morto, mas foi nessa semana que ele ressuscitou. No terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Num domingo, o domingo da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Páscoa remete libertação. Os judeus comemoram a libertação lá do Egito. E aquela libertação foi uma libertação para uma situação específica, para um povo específico. Mas Jesus Cristo, ao fazer aquela ceia, ele estava dizendo que todos aqueles que se assentarem naquela mesa, todos aqueles que comerem do pão, que beberem do cálice, terão também na sua vida esta libertação. Este é o sentido, este é o significado desta semana para nós que somos cristãos. Da mesma forma que um povo recebeu uma libertação através do Senhor Jesus Cristo, todos nós, todos os povos dessa terra também podem receber esta mesma libertação. Que o Senhor Jesus Cristo te liberte nessa noite. Talvez você se sinta aí aprisionado diante de alguma situação. Talvez por essa situação de quarentena que nós estamos vivendo, você esteja aí se sentindo muito aprisionado na sua alma, aprisionado nos seus sentimentos. Eu digo para você, creia no Senhor Jesus, creia na obra da cruz. Aquele sangue que foi derramado naquela cruz foi para que nós tivéssemos todas as nossas enfermidades curadas. Então seja curado na sua alma. Você, mulher, que está aí com os seus sentimentos abalados, você que está vivendo um momento de medo, você que está com uma crise nos seus sentimentos, creia na obra da cruz, creia na mensagem da cruz, creia no Senhor Jesus Cristo e receba esta cura no nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma cura sobre os seus sentimentos, sobre a sua alma, e eu estendo essa palavra para você também que está vivendo algo no seu físico, você que está sentindo dores físicas, está passando por alguma enfermidade. Nós já oramos, o Lu aqui já orou, né, pelo filho do Fabinho, da Thalita, orou por esta família que está enfrentando um momento de dificuldade física, uma luta física. Talvez seja a sua realidade também nesta noite. Eu quero declarar, creia, creia, creia na obra da cruz, creia naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário,
creia no Senhor Jesus Cristo e seja curado no nome do Senhor Jesus. Você que está enfrentando uma dor aguda no seu corpo, eu declaro no nome do Senhor Jesus, seja curado. Talvez essa dor que você está sentindo, talvez não seja uma dor na sua alma, nem no seu corpo, talvez seja uma dor no seu espírito, seja algo espiritual. Deus também, no dia de hoje, no domingo da ressurreição, tem uma cura para a sua vida espiritual. E essa cura espiritual, ela está onde? Ela também está na cruz. Veja bem, da cruz vem toda a cura para todas as áreas da nossa vida. Então, creia na cruz, creia na obra do Senhor Jesus, creia em Jesus, aceite o Senhor Jesus e tenha o seu espírito curado, a sua vida espiritual restaurada. É um domingo de ressurreição, não é um domingo de morte, mas é um domingo de vida. E Deus, Ele sempre nos dá uma opção. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de decidir. Lá no momento da Páscoa, lá no Egito, Deus, Ele deu a opção para aquele povo. Deus, Ele deu uma instrução através de Moisés. Deus disse ao povo, olha, mate um cordeiro, faça dessa forma, asse o cordeiro, se a sua família é uma família pequena, chame outra família para poder comer junto, e se sobrar alguma coisa, queime tudo pela manhã. Então Deus deu uma instrução específica, tire o sangue do cordeiro, unjam os umbrais da porta, faça isso, cozinhe, asse o cordeiro, coma o cordeiro junto com ervas amargas. Deus deu uma especificação, Deus deu uma direção, Deus apontou o caminho pelo qual o povo deveria seguir. Eu não sei se todos fizeram dessa forma, Nós lendo a Bíblia, nós não podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar que todos aqueles que obedeceram a Deus teve um livramento na sua casa. Todos aqueles que obedeceram a Deus, a morte não foi permitida, a morte não entrou em suas casas, a vida, ela permaneceu, a vida foi protegida. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós decidimos por Deus, a nossa vida é protegida. Tem muitas pessoas que abandonam a Deus. E eu também quero falar com você que está nos assistindo, que está distante de Deus. Hoje é o domingo da ressurreição. Hoje é um domingo muito oportuno para você voltar para a presença do Senhor. Mas tem pessoas que tomam decisões erradas na sua vida. Tem pessoas que as suas decisões, ao invés de serem decisões alinhadas com as coisas de Deus, nada mais são do que decisões distantes, muito distantes daquilo que Deus tem para a sua vida. E por isso acaba, ao invés de atrair, gerar vida na sua vida, acaba gerando morte. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Aquele povo tomou uma decisão, a decisão de obedecer ao Senhor. E ao tomar essa decisão de obediência a Deus, teve um livramento. Tiveram vida nas suas casas, ao invés de morte. E essa é uma decisão que nós temos que tomar também no dia de hoje. O que você quer que entre na sua casa? Vida ou morte? É óbvio que eu sei que a sua resposta é eu quero vida. Então eu digo para você, obedeça ao Senhor. Creia na obra da cruz, creia no Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está distante, tome uma decisão de retornar para a presença de Deus. Tome uma boa decisão, tome a decisão pela vida e viva a vida abundante que o Senhor quer e tem preparado para cada um de nós. Esse é o sentido dos dias de hoje. Esse é o sentido do dia de hoje.
Esse é o sentido da semana da Páscoa. É o momento de celebrarmos a vida. É o momento de olharmos para nós mesmos. É o momento de vermos como nós temos conduzido a nossa casa, ver como nós temos decidido a nossa vida. Meu irmão, a vida de Cristo está presente na sua vida? É o momento de nós refletirmos, é o momento de nós tomarmos uma boa decisão. A Páscoa é uma celebração, é um memorial. E nessa noite nós estamos celebrando a Páscoa, mas acima de tudo, celebrando a ressurreição de Cristo. A morte não pôde segurar, não pôde deter ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Você pode repetir isso aí na sua casa. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Um dia como esse é um dia onde nós, de uma forma mais intensa, nós temos sim que trazer na memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, no versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está aqui. Eu vou ler mais uma vez este versículo. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Jesus não está morto. Inclusive, aquele túmulo que está lá em Israel, naquele jardim, é um túmulo onde não existe vestígio de morte. Não existe morte, nada que se relacione à morte presente naquele lugar. Porque Jesus não está ali. Jesus ressuscitou. A palavra diz: não tenha medo. O que nós estamos procurando, o Senhor Jesus, saiba que Ele não está preso na morte, preso num túmulo, mas Ele ressuscitou. E isso elimina na nossa vida todo medo. Meu irmão, você que tem medo de viver, você que está tendo muito medo de enfrentar os dias de hoje, não tenha medo. Deixa que a vida do Senhor Jesus prevaleça e permaneça intensamente na sua vida. Não tenha medo, creia, creia. É um domingo diferenciado, é um domingo especial, é um domingo da ressurreição. É um domingo onde nós celebramos o maior evento que a humanidade já presenciou, que foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Esta semana, mais uma vez falando, é uma semana especial. Hoje é um dia especial. Talvez um dos dias mais especiais para a vida de um homem e de uma mulher que crê no Senhor Jesus Cristo. Foi num domingo como esse que a vida abundante entrou em nossas vidas. Foi num domingo como esse que nós fomos libertos de uma morte e estamos agora sim num caminho de vida, num caminho de vida eterna. Não tenha medo. O Senhor Jesus Cristo não ficou preso na morte. Ele venceu a morte. E da mesma forma, nós também a vencemos, estamos vencendo a morte todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu quero chamar aqui a nossa equipe de louvor, de música, que tem nos abençoado tanto também, tem se colocado disponível. Nós colocamos aqui hoje, nessa noite, uma cruz,
E é uma cruz, não é um crucifixo. O crucifixo tem uma imagem de Jesus pendurado, mas nós não colocamos um crucifixo. Sabe por quê? Porque a cruz, ela está vazia. Mas nós temos que entender que a cruz, ela está manchada, marcada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é esse sangue que nos leva e nos dá a vida eterna. Então aqui está o grande simbolismo do que é a Páscoa. É a cruz vazia. Esse domingo, sim, tem um grande significado para nós. Qual é esse significado? O da cruz, marcada pelo sangue de Jesus. Mas Jesus já não está mais pendurado nessa cruz. O Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. E nós cremos nesta palavra e cremos de todo o nosso coração. Eu declaro neste domingo a vida do Senhor invadindo a sua casa, invadindo o seu coração. Eu declaro essa vida abundante do Senhor transbordando aí na sua casa, no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Eu pedi para que os nossos músicos ministrassem uma canção, um hino. É um hino bem antigo, muito antigo. Nós não somos muito acostumados a cantar hinos aqui na nossa igreja, mas esse hino, ele representa o dia de hoje tão bem. É um hino tão bonito, um hino tão significativo, que nos ensina muito a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição. Vamos ouvir, vamos deixar que Deus, o Espírito Santo de Deus, ministre no nosso coração. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo tocar a sua vida nesta noite. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz e o que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Eu me converti com 13 anos de idade. Fazem 27 anos que eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu amo a mensagem da cruz. Faz 27 anos que eu procuro transmitir esta mensagem, transmitir o Senhor Jesus a outras pessoas. Que nessa noite você receba do Senhor, que você aceite o Senhor Jesus na sua vida. E se você já aceitou o Senhor Jesus, que você se coloque sempre à disposição de transmitir esta mensagem, que não é uma mensagem de filosofia, mas é uma mensagem de vida e de vida abundante. Que Deus te abençoe mais uma vez no nome do Senhor. Senhor, nós oramos, nós abençoamos cada família nessa noite. Nós declaramos, ó Pai, um novo tempo sobre cada casa. Nós declaramos, ó Pai, que a sua presença, ó Pai, inunde cada lar que está nos ouvindo nessa noite, ó Pai. Que a sua palavra faça diferença no nosso coração, que a sua palavra faça diferença na nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, pela obra da cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa mensagem um dia nos alcançou e transformou a nossa casa, transformou a nossa vida. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Eu creio. E dê um forte aplauso bem alto, dê um glória a Jesus aí, para que seus vizinhos escutem, sabe que tenha aí um homem, uma mulher, uma família de Deus ao seu lado. Muito bem, que vocês tenham uma excelente semana. Nós teremos a nossa live novamente transferida para quarta-feira, porque na terça nós temos discipulado. Então, todos aí que são discípulos direto do pastor Vilela, da pastora Sandra, nós temos a incumbência, a missão de fazermos o discipulado nesta terça-feira. Então, se organize aí por videoconferência. Você, líder de célula também, nós queremos incentivá-los a fazer as suas reuniões também por conferência. Se você tem alguma dificuldade, pode acionar a equipe aí da Termostato, eles vão lhe orientar de como fazer. Nós não podemos perder o contato com os nossos discípulos, nós temos que estar ainda mais unidos na comunhão que Deus tem nos proporcionado. Amém? Então, faça isso ao longo dessa semana, lembrando também que os seus dízimos, a sua oferta, comprovante do seu dízimo, da sua oferta, da sua transferência, você pode também trazer aqui na igreja, entregar
diretamente para o nosso diácono, o Rogni, que vai estar recebendo. Pode pegar o envelope também, fazer aí todo o seu controle. Amém? Que você tenha uma excelente semana abençoada por Deus e que você não se esqueça, Ele não está naquele túmulo, Ele ressuscitou. Jesus vive, está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar um glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus!